Se você pensava que esse vídeo nunca ia chegar, pois é, chegou. Ora, pois! Esse é o Viajar para Estudar e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre graduação e pós-graduação em Portugal. Se você ainda não me conhece, está chegando agora, eu sou a Marina Lullier, consultora em Educação Internacional, então seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal, já deixa seu like, se inscreve, ativa sininho, faz tudo o que você tem direito para você receber avisos quando eu posto um vídeo novo aqui no YouTube. E se você já está acompanhando o canal, obrigada por vir mais uma vez para um vídeo novo. E participe também do ciclo Viajar para Estudar. Em algum lugar aqui da descrição ou do primeiro comentário vai ter um link para você cadastrar o seu e-mail e receber os avisos das novas aulas do ciclo Viajar para Estudar, que são aulas ao vivo aqui no YouTube sobre estudar no exterior. Ah, e não esquece de deixar o seu comentário de para onde você quer viajar para estudar. Eu quero muito saber para poder produzir cada vez mais vídeos para te ajudar. Então vamos lá! Muitos brasileiros se interessam por estudar em Portugal por causa da facilidade da língua. É a mesma língua, com algumas pequenas diferenças, obviamente, tem que se adaptar um pouquinho ao sotaque, esse é o relato de vários alunos que foram para Portugal estudar. E também as universidades portuguesas têm buscado cada vez mais alunos brasileiros. Eles vêm todo o semestre aqui para o Brasil para fazer feiras e eventos, fizeram um acordo para facilitar a candidatura para a graduação por meio do Enem. Então, sim, é um fato, né? E também porque as vagas lá em Portugal sobram. Então, junta a fome com a vontade de comer, temos a mistura perfeita para você estudar lá em Portugal. O sistema educacional português é dividido em 3 ciclos: o ensino básico, o ensino secundário e a educação superior. E a educação superior, por sua vez, tem 3 ciclos principais também. E aí eu vou dar uma coladinha aqui para passar direitinho para vocês o sistema de créditos europeus. E se você quiser, clica aqui para assistir depois o vídeo que eu fiz sobre o sistema de educação na Europa, que explica um pouco melhor essa questão de créditos. Então, o primeiro ciclo do ensino superior são as licenciaturas. Elas duram 3 ou 4 anos, dependendo do curso, entre 180 a 240 ECTS. O segundo ciclo são os mestrados, que duram 2 anos, entre 90 a 120 ECTS. E aí, na sequência, ou concomitante com isso, tem uma observação interessante, vem os mestrados integrados. Os mestrados integrados são cursos onde o aluno estuda 5 ou 6 anos, ou seja, 300 a 360 ECTS e já sai com diploma de mestre, especificamente nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Farmácia, Medicina Veterinária, Medicina Dentária e Medicina, a humana mesmo. Então, esses cursos eles são específicos, são cursos diferentes dos outros, das licenciaturas e dos mestrados normais, vamos dizer assim. E aí vem o terceiro ciclo, que são os doutoramentos, que não tem uma extensão definida, né? O número mínimo de créditos a cursar são 60 créditos, mas normalmente os alunos levam de 3 a 4 anos na pesquisa, principalmente para redigir a sua tese de pesquisa original. E também existem alguns outros tipos de formações, que seriam as formações técnicas, que são mais semelhantes a um ensino vocacional, mais semelhante ao nosso técnico, aqui colegial técnico ou tecnólogo aqui no Brasil, que existe tanto no nível médio quanto no nível superior, ou seja, lá em Portugal, equivalente ao nível secundário e ao nível superior. E também existem algumas pós-graduações não conferentes de grau, que são as especializações. Em Portugal, as instituições de ensino superior podem ser de 2 tipos, universitárias ou politécnica. A diferença básica entre esses 2 tipos é que na universitária, a instituição está mais dedicada à construção do conhecimento, à pesquisa e a um alinhamento mais teórico das disciplinas. Não que você não vá ver nada de prático.
Mas a ideia é falar sobre estudar a disciplina a fundo, enquanto nos politécnicos a aplicação é mais prática. Então tem uma diferença sim entre os cursos, às vezes tem o mesmo título de curso nas duas instituições e aí é legal você comparar para ver como que as matérias ocorrem em cada uma delas. As instituições de ensino superior em Portugal são regidas pelas normas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em Portugal, que inclusive recentemente vem fechando algumas instituições que não estão cumprindo com as normas já pré-estabelecidas. E também tem algumas particularidades. Portugal tem uma universidade pública de ensino à distância, que é a Universidade Aberta, e também tem, como vários outros países, o sistema de universidades católicas. Ah, e uma informação importante. Eu sei, você quer saber sobre preço, sobre quanto custa. Segura a ansiedade que a gente já vai falar mais pro final do vídeo. Assiste até o fim, tá? Mas assim, as universidades públicas em Portugal são pagas. Então você vai saber direitinho mais pro final do vídeo quanto custa a propina para estudar numa universidade. Vale lembrar também que várias universidades portuguesas têm um excelente desempenho em rankings internacionais, vários acordos de parceria com outras universidades e também fazem pesquisa de alto nível. Então, tem várias oportunidades de estudo para você em Portugal que podem variar desde um intercâmbio durante a sua graduação até uma graduação completa, mestrado, especialização, doutorado e outros tipos de pesquisa. Então vale super a pena você pesquisar mais sobre estudar em Portugal. Para entrar na graduação, muitas faculdades portuguesas fizeram um convênio com o Ministério da Educação aqui no Brasil e com o INEP para que os alunos possam usar a nota do Enem para entrar na graduação. Então eu já fiz vídeo sobre como usar o Enem, tá aqui no card, assiste depois se você tem interesse em entrar numa graduação numa universidade portuguesa. As inscrições, geralmente, vão de março a julho para você tentar entrar numa universidade portuguesa. Então fica atento, porque esses prazos são principalmente para graduação e eles abrem e fecham, e abrem em editais que são publicados no site das próprias universidades. Isso também vale para quem quer fazer um mestrado ou doutorado. Tem que monitorar o site da universidade para saber quando que vai abrir inscrição para o seu curso. No caso da pós-graduação, varia muito mais as datas de inscrição. Então, mestrado, doutorado, especializações, as datas são muito mais flexíveis durante o ano, então tem que ficar ligado e adicionar uns lembretes aí no seu celular, na sua agenda, para você consultar periodicamente o site da universidade. Lá no site da universidade, você também vai conferir como funciona a forma de ingresso e o que você precisa para se candidatar para qualquer tipo de curso. Então, para graduação, o que precisa, se é o Enem, se não é, e para pós-graduação, para qualquer outro tipo de curso, o que você precisa fazer. Eu já te adianto que para a maioria das universidades portuguesas, no caso de graduação, você vai precisar do Enem ou algum outro tipo de prova de acesso que pode ser pedido, ou para pós-graduação, você vai precisar de carta de motivação, carta de recomendação e currículo. Então, se você quer saber mais como fazer esse tipo de documento, vai acompanhando as aulas do ciclo Viajar para Estudar. O link vai estar aqui para você, aqui embaixo, para você poder ir acompanhando, assistindo a playlist das aulas que já ocorreram. E vem comigo para tirar as dúvidas também. Durante o ciclo eu vou tirar as dúvidas ao vivo. Agora sim, quanto custa, afinal, morar e estudar em Portugal? Varia bastante. Você vai ver que varia muito a anuidade, ou seja, a propina das universidades portuguesas, conforme a localização, conforme a política da universidade, se ela cobra mais ou menos de estudantes internacionais. Então é ideal você ir consultando várias universidades que tenham o seu curso de interesse, e aqui também vou deixar links, os links às fontes confiáveis para que você possa fazer essa pesquisa. E em geral pode variar entre 1.050 euros a 7.000 euros por ano. Como essa é uma diferença muito grande, eu vou te falar que isso varia muito de universidade para universidade. E a maioria tem uma espécie de plano de pagamento que você pode dividir ao longo do ano, alguns pagamentos para isso não ficar tão pesado.
Em alguns casos, há bolsas, né? Algumas bolsas da CAPES, do Instituto Camões e bolsas das próprias universidades, como por exemplo o Instituto Politécnico de Leiria, que dá bolsas parciais para os alunos melhor colocados no sistema de seleção deles. Tá? Então, quando o aluno participa, ele automaticamente já está concorrendo para uma bolsa, que às vezes é 60%, 50% do valor do curso, do valor anual. Em alguns casos, pode valer muito a pena. Então comenta aqui para mim se você quer saber mais sobre bolsas, que eu posso voltar com um vídeo falando sobre as bolsas de Portugal. Outras situações que o estudante também pode ter as propinas reduzidas é se ele tiver cidadania europeia, tanto de Portugal quanto de outro país da comunidade europeia, ou se ele usar o abrigo do Estatuto da Igualdade de Direitos e Deveres do cidadão Brasil-Portugal, que é um acordo. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre isso, explicando um pouco mais. Tem vantagens e desvantagens, você deve aí avaliar, mas é uma forma de pagar a mesma propina do que um português, por exemplo. O custo de vida em Portugal pode variar muito, sendo que Lisboa é a cidade mais cara de Portugal para viver, mas entre as capitais europeias ela ainda é uma das mais baratas. Não se engane, o aluguel por lá vai sair entre 850 a 900 euros por mês, mais ou menos, um aluguel de um apartamento pequeno de um quarto. Óbvio que se você alugar num local mais valorizado, perto do centro, perto de locais atrativos turísticos, vai sempre ter uma especulação imobiliária em cima, ainda mais agora que Portugal está super em alta como destino turístico na Europa. Mas é isso, entendeu? Você tem que pesquisar e vale pesquisar cidades mais universitárias. Então, vou falar para vocês que Aveiro, Coimbra, Faro, Braga e até o Porto, que é a segunda cidade mais populosa de Portugal, você vai encontrar esse mesmo tipo de aluguel entre 244 a 455 euros por mês. Então, também tem uma variação gigante aí entre essas cidades, mas vai variar entre onde você vai achar esse imóvel. E também tem a opção de dividir com outras pessoas para tentar abaixar um pouco esses custos. Mas, né, tem todo um cuidado que você deve procurar sites bons, confiáveis, para que você não se meta em confusão, vamos dizer assim, na hora que você encontra alguém para dividir o apartamento. Bom, e também temos algumas universidades que têm alojamento estudantil, que por volta de mais ou menos 200 euros, tanto na Universidade do Porto quanto na Universidade do Algarve, 200 por mês, tá? Você tem alojamento para você estar hospedado na faculdade. Tem seus prós e contras também. Eu tenho um vídeo bem antigo sobre isso, mas a gente pode fazer um novo sobre o assunto se vocês tiverem interesse. Fora isso, acrescenta aí valores como água, luz, internet, telefone, transporte, alimentação. Junta tudo isso e mais outras despesas, como diversão e saúde, por exemplo, você vai considerar gastar mais ou menos 400 euros por mês, dependendo, claro, do seu estilo de vida, para uma vida econômica de estudante. E para finalizar, para estudar em Portugal você precisa de visto. Óbvio que se o curso for de menos de 3 meses, dentro de 90 dias você pode ficar na Europa, só cheque com a universidade se está tudo certo você ir com o seu passaporte brasileiro, por exemplo. Se você vai ficar por um período de menos de 1 ano, você vai obter um visto temporário, que ele é um visto de estada temporária, na verdade. E se o seu curso for de mais de 1 ano, você precisa de um visto de residência para fins de estudos, que é o visto D4. Esse visto, ele tem o custo de R$ 400,16, mais uma taxa de R$ 84 para processamento desse visto. E você vai tirar, como a maioria dos vistos de estudante, depois de ser aprovado pela universidade e de ter toda a documentação completa para você levar lá para o lugar agora, né? Na verdade não é mais no consulado português, é num lugar que chama VSF Global, e aí tem todas as instruções para que você faça esse visto com toda a tranquilidade. Óbvio que quanto maior a antecedência que você puder fazer esse visto, melhor. Normalmente quem é selecionado nas primeiras fases de seleção dos cursos tem mais tranquilidade para tirar o visto do que quem deixa a sua aprovação para a terceira fase, por exemplo.
Então fica de olho na época de seleção do seu curso. Se você assistiu até aqui, deixa um comentário aí, o que você achou mais surpreendente desse vídeo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu quero que logo logo você vá viajar para estudar. Um beijo e até a próxima!